Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós continuaremos estudando o assunto referente ao trimestre da lição de adultos. Hoje, a nossa lição que estudaremos é a lição de número 6, que traz um tema: o avivamento no ministério de Pedro. Nós estudaremos sobre o avivamento no ministério de Pedro, entenderemos, compreendemos como esse apóstolo do Senhor foi um apóstolo que teve uma grande relevância no seu ministério, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, depois que foi revestido de poder. Então é sobre esse assunto que nós falaremos na lição de hoje. O texto áureo da lição está em Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A vida de um crente, ela pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Isso nós veremos, de fato, na vida de Pedro, essa mudança que houve na vida de Pedro antes dele ser cheio do Espírito e depois dele ser cheio do Espírito. Haverá pontos muito esclarecedores referente a esta verdade prática que é a que traz à luz a todo o conteúdo da lição. É uma verdade aplicada das Escrituras na vida da igreja. A leitura bíblica que é feita em classe está em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao versículo de número 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizaram, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharam sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizaram, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ansias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Dentro dessa lição, nós abordaremos 3 pontos, como é de costume. Falaremos no primeiro ponto sobre Pedro antes do Pentecoste. No segundo ponto, falaremos sobre Pedro após o Pentecoste. E no terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Então, partindo para o comentário da lição, nós estudaremos sobre a vida do apóstolo Pedro. Nós analisaremos alguns fatos. Pedro aqui nessa história é um protagonista. Ele era um dos discípulos mais importantes de Jesus. Porém, Pedro tem algumas características. Pedro era emotivo. Pedro era impulsivo. E era muito fraco espiritualmente antes da descida do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que Jesus chamou o discípulo, ele era um homem que apresentava características muito emotivas, levada pela compulsão. Mas depois que ele recebe o poder do Espírito, há uma transformação na vida deste apóstolo. Há uma transformação da vida de Pedro, e dessa transformação nós podemos extrair
coisas poderosas para aplicar a nossa vida, utilizando a vida do apóstolo Pedro. Através dessa história, temos preciosos ensinamentos e experiências para aplicarmos a nossa vida baseada na vida do apóstolo Pedro. Em primeiro ponto, falaremos sobre Pedro antes do Pentecoste. Existem duas cenas muito fortes e duas atitudes de Pedro, a qual o comentarista coloca exemplificado aqui. Em primeiro lugar, um dia Jesus fez uma indagação aos seus discípulos a respeito do que a população falava sobre ele. Ele toma a palavra dizendo que alguns diziam que ele era o Batista, outros diziam que ele era o Elias, outros diziam que ele era Jeremias e outros diziam que ele era algum dos profetas do passado. Então, Jesus se dirige à pergunta diretamente a Pedro e diz: "E você, o que dizes que eu sou?" Pedro abre sua boca e eu digo que és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: "Disseste bem, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai." Nesse momento, Pedro fica lisonjeado pela palavra de Jesus e muito feliz diante dos discípulos com a forma com que Jesus falou, a forma meiga e bela que Jesus falou. Porém, passa alguns dias, ele já recebe uma repreensão do Senhor. Quando o Senhor diz que passaria para Jerusalém e na mão dos religiosos pereceria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, a palavra de Pedro para Jesus foi: "Tenha compaixão de ti mesmo. Isto não acontecerá com o Senhor." Então o Senhor repreende dizendo: "Para trás de mim, Satanás." Se quando Pedro falou que ele era o Filho do Deus vivo, Jesus disse que o Pai havia o revelado, quando ele falou ou tentou ter pena do sacrifício que Cristo faria pela humanidade, Jesus o repreendeu dizendo que o que saía da sua boca era provindo de Satanás. "Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Naquele momento, sim, Jesus foi enfático e a repreensão de Jesus era literal. Porque quem se opunha ao sacrifício vicário de Cristo era Satanás. Mas Jesus veio para que, através da sua morte, pudéssemos ter vida. E, através da sua ressurreição, pudéssemos também ressuscitar com ele naquele dia. Então, Jesus repreendeu a Pedro. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir estas palavras de Jesus, essa repreensão mais incisiva do Mestre. Se por outro lado ele havia sido elogiado pelo Mestre pelas suas palavras de sabedoria, agora o Mestre repreende-o por ter palavras de tolo, palavras de Satanás. Então, ouvir uma repreensão do Mestre após ter sido aprovado pelo Mestre, isso mexeu com o interior de Pedro. Foi duro, mas necessário para a vida do mesmo. Em segundo, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. E o Senhor disse: "Pedro, não cantará o galo sem que tu tenha me traído 3 vezes." A primeira vez que Pedro negou foi diante de uma criada, em Mateus 26, versos 69 e 70. A segunda vez que Pedro negou foi diante de outra criada que dissera que ouvira com Jesus. Pela terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou, cumprindo-se o que Jesus havia dito, e aí ele sentiu um profundo arrependimento. Não obstante disso, Pedro era um homem impulsivo.
Pedro era um homem que vivia através de compulsão emocional. Quando os guardas foram ultrajar Jesus com correntes lá no Getsêmani, vale salientar da ação que Pedro tomou. Ele puxou a espada e arrancou a orelha de um servo da guarda. Ele puxa uma espada e arranca a orelha de um servo da guarda do templo. E Jesus o repreende também, dizendo: Pedro, põe de volta a tua espada na bainha. Quem vive pela espada morrerá. Pedro, por medo de morrer, agrediu um homem, arrancando-lhe a orelha. Jesus, por misericórdia, faz o seu último milagre, dos milagres exponenciais, que é colocar de volta a orelha no seu lugar. Pedro era um homem impulsivo, que por medo da morte arrancou a orelha de um soldado da guarda do templo. Por medo de ser preso, como Jesus havia sido, negou 3 vezes, afirmando: não conheço este homem, nunca vi ele e nunca andei com ele. Pedro, quando ouviu o galo cantar, sentiu um profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou a Pedro. Deus não desprezou a Pedro. E aqui está um dado muito importante, de que o pecado de Pedro é tão igual quanto o pecado de Judas. Alguém que é seu discípulo e no momento de pressão ele nega ser seu discípulo, isso é traição. Assim como Judas vendeu o mestre por 30 moedas de prata, também é traição. O pecado de Pedro e o pecado de Judas é igual. Mas a diferença está em que Pedro arrependeu-se do que fez e Judas sentiu remorso pelo que fez. O problema entre o arrependimento e o remorso é que o arrependimento nos faz ir até quem tem a misericórdia para nos perdoar. Judas sentiu remorso, mas já não cria na possibilidade de que Cristo teria misericórdia da sua vida. Por isso ele precipitou-se e tirou a sua própria vida. O arrependimento nos faz compreender que Deus é misericordioso e rogaremos a sua misericórdia. O remorso, por outro lado, nos faz sentir coagidos, tristes pelo que fizemos, mas não há um sentimento de desejo de buscar a misericórdia daquele que pode nos dar a misericórdia. O arrependimento de Pedro o salvou, o remorso de Judas o matou. Então, nós podemos aprender justamente com a vida do apóstolo Pedro, de que em altos e baixos, nos altos ficamos felizes, mas nos baixos, como foi o caso da sua traição negando o mestre, o arrependimento fala mais alto nas nossas vidas. O Senhor, por conhecer o coração de Pedro, não desprezou, pelo contrário, quando ressuscitou, disse às mulheres que fossem dar boas novas aos discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Depois disso, nós poderemos ver alguns fatos bíblicos que nós falaremos após isso a respeito da vida de Pedro. Precisamos ter o cuidado, muito cuidado, em não descartar as pessoas por causa de um erro ou uma falha. Pedro era muito importante para Jesus e foi muito importante para a missão da igreja. Não devemos descartar as pessoas por algumas falhas, porque Deus pode restaurar esta pessoa, pode restaurar espiritualmente o fraco. Devemos aprender com Jesus que não desprezou Pedro por sua falha. E não desprezou a Judas que desprezou a misericórdia do Senhor.
As pessoas podem falhar contra nós, mas precisamos entender que nós também falhamos diante de Deus e nem por isso o Senhor nos despreza. É por isso que o amor dele é infinito e o amor dele é incomparável e incondicional. O Senhor alcançou o coração de Pedro e Pedro alcançou a sua plena transformação em conversão quando o Senhor encontra Pedro na praia e o Senhor pergunta 3 vezes a mesma coisa a Pedro. Você lembra que a pergunta para que Pedro negasse foram 3 vezes a mesma pergunta? E Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? Ele diz, eu amo, Senhor. E o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele cai em choro e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, apacente as minhas ovelhas. A partir daquele dia, Pedro conseguiu, encontrou a conversão e naquele dia ele foi transformado pelo poder do Senhor. Pedro após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante do fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa proferida por Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação de Pedro teve tanto impacto sobre os ouvintes que os homens, compungidos pelo sentimento de arrependimento, perguntavam: o que faremos? O que devemos fazer? E assim Pedro concluiu a pregação, apelando para que eles se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. O resultado dessa pregação, quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Quase 3.000 almas se converteram a Cristo e quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. O Pedro que é depois do Pentecostes é um Pedro cheio do Espírito Santo. É um Pedro que não abre mais a sua boca para falar talvez besteiras como aquela que ele falou sobre a crucificação de Jesus, mas é um homem que abre a boca para pregar o evangelho e a sua pregação é carregada de poder. A pregação de Pedro foi para o arrependimento dos homens. Ele começou falando sobre a promessa advinda sobre a vida do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ele usa esta palavra para pregar o seu sermão e depois que ele prega o seu sermão, ele faz um convite que os homens venham, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Isso gerou resultados, almas nos pés do Senhor. A pregação de Pedro era cheia do Espírito Santo, pregando arrependimento com o Espírito Santo, conservando o modelo de pregação utilizado pelos profetas, utilizado por João Batista, utilizado pelo Cristo, que quando pregou sua primeira pregação disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Segundo, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à Porta Formosa, no templo em Jerusalém, e eles viram um paralítico pedindo esmola, querendo algo, querendo mais um dinheiro, para que pudesse suster as suas necessidades do dia. Ele pedindo a Pedro, e em lugar de dar aquilo que o coxo pedia, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, pega a tua cama e ande. Se levante e ande em nome de Jesus. Imediatamente, aquele homem foi curado. Ele se levantou e andou. Ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou espanto entre aqueles que estavam vendo, que viam há muito tempo a situação daquele homem, que ele era um coxo, e de repente viu que aquele homem estava de pé. Logo depois disso, Pedro aproveitou a ocasião e começou a novamente pregar a respeito da morte e ressurreição de Cristo, enfatizando
que o enfermo recebeu a perfeita saúde no nome de Jesus. E por causa disso, houve também grande repercussão e burburinho. E nesse caso, os religiosos se levantaram contra a vida de Pedro, mas Pedro estava cheio do Espírito. Lembra-se de Pedro antes de receber o Pentecoste? Ele era um homem que negava para não ser preso e talvez matasse para não morrer. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo é um Pedro que morre para não negar o nome de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem de boas obras, ele é um homem de temor e é um homem de obediência a Deus. Terceiro, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos em Atos 4, versículo de número 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio e ao Tribunal Religioso dos Judeus. Os apóstolos foram levados para serem interrogados pelo sumo sacerdote sobre a autoridade, ou sobre com que autoridade eles faziam estes milagres. Quando eles responderam com ousadia, dizendo que em nome de Jesus eles manifestavam, eles faziam estes milagres, a quem os judeus haviam crucificado injustamente. Após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos, relataram o ocorrido até o lugar onde oraram e tremeu o lugar. Então, Pedro percebeu que havia uma investida dos religiosos em querer saber com que autoridade eles operavam os milagres. Ele diz: nós operamos o milagre em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Então, há um evento poderoso aqui, que após essa interrogação, ele se ajunta com os crentes, fazem uma oração, pedindo para que Deus não aliviasse a perseguição contra a vida deles, mas pedindo para que Deus lhe desse coragem, força e poder e mais autoridade para pregar o Evangelho. E o texto da palavra de Deus diz, Atos capítulo 4, verso de número 29 a 31, que eles oraram e houve um terremoto, a terra tremeu naquele lugar, e quando há o tremor de terra, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, há um mover do Espírito Santo na vida de Pedro. Há uma transformação gerada pela regeneração na vida de Pedro. Pedro agora é um homem que vive sobre a perspectiva do Espírito. Ele segue vivendo sob a direção do Espírito. E esta é a maior transformação que o homem pode receber. É ser transformado na sua mente, ser transformado no seu caráter, ser transformado em suas ações e atitudes. Este é o aspecto de um ministério avivado. Um homem que é cheio do Espírito Santo. Pedro era este homem, cheio do Espírito Santo, que experimentou uma mudança radical na sua vida. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em João. Terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor previu que antes da sua volta haveria grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. E isto aqui é um fato. O Senhor Jesus questionou se quando ele viria acharia fé na terra. Um dos princípios para receber o batismo do Espírito Santo é a fé em Jesus Cristo. É a fé que ele morreu na cruz para nos salvar e a fé que ele nos deu o seu Espírito Santo para nos revestir com o batismo no Espírito Santo e para aprimorar a nossa vida cristã. A igreja atual, ela precisa de um grande avivamento. E este avivamento da parte do Senhor, ela virá com o batismo com o Espírito Santo.
Há uma pregação a respeito de que o batismo com o Espírito Santo é uma farsa, que os dons cessaram, as igrejas do Senhor. Nós precisamos crer no Espírito Santo. Precisamos crer que Deus nos enviou este Consolador para nos revestir com esse poder espiritual, para nos revestir desta graça vindoura, para que nós possamos cumprir a missão da igreja mais eficiente e que nós possamos ser edificados através deste Espírito. Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Nós precisamos ter esta graça. A igreja precisa buscar o derramamento do Espírito Santo. Há uma raridade nos tempos atuais de nós vermos batismo com o Espírito Santo. É mais fácil nós vermos movimentos que não condiz com a palavra de Deus, mas batismo com o Espírito Santo está escasso. Não é porque o Espírito Santo não queira derramar da sua grande dádiva no meio de nós. É porque a igreja tem deixado de buscar este poder que faz ela mais poderosa. Tem deixado de buscar este poder que enche o povo com o Espírito e o faz mais eficiente para as obras. Então, como igreja do Senhor, se quisermos viver tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus, precisamos começar com a busca incessante pelo batismo com o Espírito Santo. Segundo, tempo de multiplicação de iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características do fim dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Entretanto, Jesus previu também um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho em todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Então, num tempo trabalhoso, num tempo de desvio da palavra, num tempo em que há um esfriamento do fervor, que há uma multiplicação da iniquidade, Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos, eles prostituiriam a palavra de Deus, eles não dariam valor e eles não suportariam a sã doutrina. Qual é a perspectiva da igreja diante desse cenário? É a perspectiva de uma igreja que precisa estar cada dia mais na perspectiva do Espírito, precisa cada dia mais estar sendo cheia do Espírito para que a pregação do Evangelho seja eficiente. Olhando para os grandes palcos do avivamento, quando olhamos para a Inglaterra, que foi palco de um avivamento poderosíssimo, quando olhamos para a Alemanha também, que foi um palco, a Europa inteira, que recebeu um avivamento genuíno por a vida dos pregadores, daqueles pregadores tradicionais mais antigos que nós temos o conhecimento e lemos as suas obras, as suas histórias. Os Estados Unidos, América do Norte, que também foi um palco de um grande avivamento, hoje está afundada em iniquidades, hoje está afundada no secularismo e no paganismo, e a igreja brasileira também tem seguido essa mesma tendência. A igreja não pode ficar amordaçada, a igreja precisa se levantar neste tempo, buscar o poder do Espírito, o poder dos altos céus, e assim desempenhar a sua função com a pregação do Evangelho mais eficiente, com o poder de Deus nas nossas palavras, para que possamos ganhar os perdidos para Cristo. Este é o tempo mais difícil para a igreja, mas é nesses tempos sombrios que o poder de Deus se manifestará em uma igreja que busca a sua face e não mede tempo, não mede espaço, mas busca alcançar os perdidos para Cristo. Terceiro, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus e ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Pedro orienta a igreja nas suas epístolas, nas suas cartas, que a igreja deve aguardar o arrebatamento.
Um ministério avivado é um ministério que se preocupa com as missões urgentes, mas também tem um compromisso na espera pelo arrebatamento. Uma igreja que não anela pelo arrebatamento não é uma igreja que está pronta para se encontrar com Jesus, não é a igreja que está pronta a se encontrar com o Mestre. Então, como Pedro, numa vida avivada, analisando sua história antes e depois, vendo seu ministério cheio do poder, vendo a decadência dos dias atuais, precisamos nos comportar como igreja, amar a vinda do Senhor, buscá-lo de todo o coração, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e com isso também aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que através dessa vinda se dará ao maior avivamento que nós poderíamos contemplar e receber, que é o avivamento no período milenial. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos enriqueça com sua graça, que você continue buscando o avivamento, que você continue buscando a santificação. Eu agradeço pela sua vida, deixe teu like, teu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e nós te aguardamos na próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.